Tudo, no fim, é uma questão de equilíbrio, busca de equilíbrio. Por isso ele começava o dia, como eu falei no nosso último encontro, no ermo, no deserto, na quietude, no silêncio. E ele se inseria no dia, e o dia dele variava entre vários tipos de encontro. Ele tem o encontro com as multidões que sempre estão querendo a chance. Em relação a elas, as multidões, para ele não viver sendo fetichizado, para ele não se corromper, se tornando um objeto de idolatrias e de toques, ele se colocou, depois de um tempo, já dentro de um barquinho. E ele falava às multidões na Galileia de dentro do barco, porque estava se criando um espírito fetichista e ele queria que a ênfase fosse na palavra, não no toque, não nos apalpamentos, não nas curas divinas que só acontecessem pela interferência da sua mão, mas sim nos milagres que vinham pela compreensão da palavra. Por isso ele se coloca ali e se preserva também. E ensina aos outros quando se preserva. Ensina aos outros quando se preserva. Quando não aceita aquele tipo tão adulado de experiência de incensamento e de fascinação idolátrica que o povo tinha de fazer convergir todo tipo de adoração sublime para ele de maneira fetichista e objetica, e ele não se oferece para ser objeto físico de adoração fetichista, em nada. Ele não dá um pedaço de roupa nem de coisa alguma para ser guardado por ninguém. Ao contrário, ele ensina que Deus é Espírito. E a experiência de cada um é para ser vivida em espírito e em verdade. Por isso ele pega aqueles que tão fascinados estavam e queriam segui-lo e às vezes diz, não, você vai para casa. Você vai já amadurecer, aprender a conhecer ao Pai em espírito e em verdade. Porque aquela era uma alma que se ficasse com ele poderia entrar num processo de fetichização incurável. Ele está o tempo todo agindo com essa consciência, com essa liberdade e com esse equilíbrio. Por isso não há uma régua, não há uma receita, não há uma fórmula de como sempre tratar as coisas. Porque coisas são sempre singulares, de modo que cada coisa tem que ser sempre singularmente tratada. É o que Jesus ensina. Essa é a sabedoria de conexão na vida. É saber que todas as coisas são singulares, por isso todas as coisas precisam ser singularmente tratadas. Então, é assim que ele trata, é assim que ele vive, é assim que ele faz tudo. Ele, por exemplo, no seu dia, tem a hora das multidões e tem a hora daquela visita íntima. Ele entra numa casa, ele ora por uma velha dentro de um quarto, ou ele come dentro de uma sala, portas fechadas, e qualquer outra curiosidade fica fora, e ele não se angustia por isso. Você entendeu? Não se angustia nem um pouco por isso. Ele não está sequestrado como um pequeno príncipe. Ele não é um pequeno príncipe. Ele não diz, eu me sinto eternamente sequestrado, eu me sinto eternamente responsável, sequestrado mesmo é a palavra, por aqueles que eu cativei. Não, as pessoas respondem a você de maneira muito doentia e chamam de amor as suas fascinações idolátricas e objeticas por você
E tudo que não sabe ficar do lado de fora, tudo que não sabe esperar, tudo que pensa que tem que ter acesso o tempo todo à tua vida é fanatismo. E se é fanatismo, é doentio. Se é doentio, tem que ficar do lado de fora. Então ele equilibra tudo assim. Você já observou como ele não tem pudores? Os pudores dele são todos em relação ao que é mal. Mas em relação ao bem, Jesus não tem pudores. Não tem nenhum pudor de praticar o bem. Nós é que somos horríveis e somos cheios de pudores até em relação à prática do bem. Porque às vezes nós somos mais politicamente corretos do que comprometidos com o bem. Então, você o vê. E variando a sua agenda. Ele vai do absolutamente público para o completamente íntimo, para algo que às vezes ele chega a dizer ou se diz acerca dele. E ali não permitiu Jesus que entrasse a ninguém com ele, senão o pai e a mãe da criança e os seus discípulos Pedro, Tiago e João. Ele tem essa liberdade. Ele tem esta liberdade. Ou de simplesmente não levar ninguém. De ir sozinho, de deixar o pessoal de longe, imaginando o que estaria acontecendo, que conversa seria aquilo, e ele não está nem aí. Como foi com a mulher samaritana, onde ele ficou conversando com ela e os discípulos de longe ficaram especulando, por que será, o que será, que papo é aquele. Quando os discípulos chegaram, ficaram com essas especulações. Está lá em João capítulo 4. Ficaram com essas especulações. Então, mas ele se permite essa liberdade. Discípulo tem que crescer, discípulo não pode ser fariseu. Discípulo não pode ser moralista, idiota. Discípulo tem que ser um ente da verdade, maduro, e não um frágilzinho. Por isso ele os expõe à sua própria especulação, expõe à própria mediocridade daqueles discípulos ainda tão infantilizados, tão bobos, embora fossem apóstolos, fossem mensageiros de Cristo. É isso que apóstolo significa, mensageiro. Mas e daí? Ainda eram mensageiros tolos. Jesus os provoca. Ele se dá essa liberdade de fazer coisas sozinho, de deixar todo mundo procurando. E até quando os apóstolos o encontram, dizem: mestre, onde estavas? Todos te buscam. Ele faz isso com a mãe dele, com os irmãos dele, com a família dele. Ele equilibra. Quando Maria quer passar dos limites e controlá-lo e tratá-lo como um garoto que perdeu o juízo, que está trabalhando demais, que não come mais e tem um ataque de hipermaternidade, como você lê lá em Marcos 3, do capítulo 3 até o capítulo 6, você vai encontrar Maria saindo com os meninos, os filhos, os irmãos de Jesus, dizendo: vamos prender esse rapaz, porque disseram que ele estava louco. E chega lá cheia de marra, manda dizer: ó, vem aqui fora que tua mãe está querendo falar contigo, teus irmãos. E foi quando Jesus disse: o quê? Minha mãe e meus irmãos? Não. Minha mãe e meus irmãos estão aqui, ó. Olhando em volta, disse: são esses que fazem a vontade do meu pai. Esse aqui é meu pai, minha mãe, meu irmão. Essa é minha família. Os meus amigos são os que fazem o que eu mando. Ele mantém essa tranquila isenção com a qual eu e você necessitamos aprender para fazermos a preservação do nosso equilíbrio nesse processo de aprendermos a viver as inserções da gente na relatividade total do planeta e das coisas, e ao mesmo tempo termos as salvaguardas de saúde pessoal,
de proteção mental, espiritual, psicológica, espiritual, física. A gente continua.